Boa noite, eu me chamo Ionari Cristina da Silva Benavides e estou aqui para apresentar uma parte do assunto da segunda unidade da disciplina de Lógica e Matemática Discreta. Então, eu escolhi para apresentar sobre a implicação lógica. Então, o que seria a implicação lógica? A implicação lógica é uma relação entre duas proposições onde a segunda é a consequência lógica da primeira. Então, em notação, nós podemos escrever assim, ó, que P implica que, certo? Onde P é a nossa hipótese e Q é a nossa tese. Mas qual a diferença entre hipótese e tese? Hipótese é o conjunto de todas as informações iniciais, enquanto que a tese é o resultado obtido da demonstração e sempre aceito como verdade. Agora vamos para o teorema. O teorema diz que se P implica que, quando é que P vai implicar que? Se P então que é uma tautologia. O valor lógico é sempre verdadeiro, certo? Na tautologia nós temos que sempre o valor lógico é verdadeiro. Vamos ver um exemplo. Considerando as proposições P e Q, temos a seguinte tabela verdade da proposição composta, onde P e Q implica que P somente se Q. Então vamos lembrar algumas proposições que a gente já viu. P e Q só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. E P, se somente se Q, é bicondicional e só será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras ou as duas forem falsas. E P, então Q, é condicional. Só é falsa no caso da primeira proposição ser verdadeira e a segunda ser falsa. Então, essas informações serão importantes para a gente construir a nossa tabela verdade, certo? Nesse exemplo, o que é que a gente quer? A gente quer resolver essa proposição composta, onde P e Q implica P se somente se Q. Então, a gente viu que na implicação lógica, sempre que P é verdadeira, Q é verdadeira também. Somente neste caso nós temos a implicação lógica. Vamos entender melhor observando a tabela verdade. Pronto, então aqui eu construí a tabela verdade, certo? Com os possíveis valores para a proposição P e para a proposição Q. Então, a proposição P, ela pode ser verdadeira, verdadeira, falsa ou falsa. Enquanto que a proposição Q vai variar, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, quando nós temos P e Q, quando é que será verdadeiro? Somente quando as duas proposições forem verdadeiras. Nas demais, será falso. Aqui, quando nós temos P, se e somente se Q, né, é uma bicondicional, como a gente já viu, só vai ser verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras ou as duas forem falsas. Então, aqui, ó, como nós temos P e Q verdadeiro, então essa daqui será verdadeira. E aqui nós temos falsa e falsa, então aqui também será verdadeira. Certo? Só será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras ou as duas forem falsas. Então, nesse caso aqui, como nós temos verdadeiro e falso, será falso, e falso com verdadeiro fica falso. Agora vamos entender essa implicação lógica aqui. Nós temos que P e Q é verdadeiro, falso, falso e falso. E nós temos que P, se somente se Q, né, que é essa
essa coluna aqui da nossa tabela, nós temos verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Quando é que vai existir implicação lógica? Somente se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, né? Então, a primeira proposição e a segunda tem que ser verdadeira. Então, aqui ó, a gente observou que aqui é verdade e aqui também é verdade. Então, somente neste caso, essa proposição composta será verdadeira. Nas demais, onde nós temos duas falsas, uma falsa e uma verdadeira, ambas serão falsas. Certo? Então, portanto, na última coluna, nós temos uma implicação lógica. Vamos ver outro exemplo. Construir a tabela verdade para as proposições compostas. Aqui nós temos P, se somente se que, implica P, se P, então que, e P, se somente se que, implica que, se que, então P. A gente, desculpa, porque enrola um pouco. Vamos continuando aqui na nossa tabela. Nós temos os valores para P, né, que é duas verdadeiras e duas falsas. E os valores para a proposição Q, que nós temos verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Aqui nós temos P, se somente se que, como a gente já tinha feito aqui, é bicondicional, só é verdade quando as duas proposições são verdadeiras ou então quando as duas são falsas. Então, somente nesses dois casos aqui será verdadeiro e as outras duas será falsa. Agora, quando nós temos essa proposição aqui, se P, então que. Se P, então que. É uma condicional. Então, ela só vai ser falsa no caso da primeira proposição ser verdadeira e a segunda ser falsa. Certo? Então, só vai ser falsa quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Nas demais, ela será verdadeira. Aqui nós temos outra proposição. Se que, então P. Então, agora é o contrário. Ó. Nós vamos olhar primeiro para Q e depois para P. E vamos observar onde é que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nesse caso aqui, ó, na terceira linha. Em Q é verdadeiro e P é falso. Então, somente nesse caso aqui será falso. Nas demais será verdadeiro. E aqui nós temos essa proposição composta que diz que P, se somente se que, implica que se P, então que. Nós podemos chamar P, se somente se que de P, para facilitar. E vamos chamar P, então que, de que. Então, a gente tem que P implica que. Vamos ver P implicando o que. Quando é que será verdade? Somente se a proposição P for verdadeira e a Q também for verdadeira. Vamos observar essas duas colunas aqui. Então, aqui nós temos ó, verdade, verdade, verdade e verdade. Então, nós temos aqui sendo verdadeiro, então aqui em cima ó, será verdadeiro e aqui na última que também será verdadeiro. As outras serão falsas. Agora vamos ver essa daqui. P, se e somente se que implica que, então P. Se P, se que, então P. Então nós chamamos essa primeira aqui, proposição, né, de letra P. E nós chamamos essa outra que, então P, de R. Então, a gente tem essa implicação aqui, que P implica R. Vamos observar essa coluna aqui e essa agora. E observar somente onde for verdadeiro. Então, ó, essa aqui é verdadeira e essa é verdadeira. E aqui também é verdadeiro embaixo e aqui também é verdadeiro.
Portanto, né, a nossa implicação aqui vai ser verdade, aqui vai ser verdade, e essas duas serão falsas igualmente a essa daqui, certo? Então, nas duas proposições compostas, nós encontramos implicação lógica. Aqui também nós temos uma pequena observação sobre esse assunto de implicação lógica, que diz assim: a relação de implicação ela tem duas propriedades. A primeira propriedade é a reflexiva, onde P implica P, e a segunda propriedade, que é a transitiva, onde P implica Q e Q implica R, resultando P implica R. Para essa propriedade aqui eu vou citar um exemplo. Se, por exemplo, Marta vai ao café e Cecília também vai ao café. Então, se Cecília for ao café, então Roberta também vai ao café. O que a gente pode dizer? Que se Marta for ao café, então Roberta também irá ao café. Certo? Então, um implica outro. Se a primeira implica a segunda implica uma terceira, então a primeira implica a terceira também. Tá? Espero que tenham entendido o assunto e é isso. Obrigada pela atenção.